Olá, pessoal! Muito boa noite aí para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives. Hoje é uma live especial, pois é nosso sábado aqui de aleluia! Sábado à noite eu falei, eu quero conversar com os meus amigos um pouco sobre assuntos muito especiais. Espero que vocês gostem e que a gente possa ter um bate-papo muito legal, tá bom? Eu queria conversar com vocês sobre um tema chamado encontros e desencontros. Exato. Vamos ver se isso interessa a vocês. Né? A gente falar sobre os encontros e os desencontros que a gente tem na vida, falar um pouco sobre essas questões ligadas a relacionamento. São questões que eu acho muito profundas, né? Porque ajudam, né, pessoal, a gente a refletir muito sobre a nossa mentalidade, sobre a vida, sobre as pessoas que entram e saem da nossa vida o tempo todo, não é? Amizades, casos de amor, colegas de trabalho, às vezes uma pessoa no meio da rua, né, que marca a gente por algum motivo, às vezes um gerente de banco tá lá, te ajuda durante um tempo, de repente, um banco transfere ele, você nunca mais vê a pessoa. Então, assim, quem nunca passou por isso, né? De repente você está na fila lá do aeroporto ou da rodoviária para viajar, aí encontra uma pessoa, de repente a pessoa encontra, senta do lado do teu lado e vocês começam a conversar e sabe, tem aquela troca bacana de energia e de repente, pum, você nunca mais vê a pessoa na sua vida. Olha que coisa. Muito bem, gente. Eu mesmo tive várias pessoas, né, que já cruzaram o meu caminho nas diversas áreas da vida. Como qualquer pessoa, né, tive vários relacionamentos muito legais, pessoas que me ajudaram muito, amigos de escola. Eu, por exemplo, lembro muito de pessoas da minha infância. Eu gostava muito de futebol, né? Principalmente na infância, assistia jogos de futebol. Estava lembrando de narradores que já desencarnaram, outros nem estão mais na ativa, jogadores que não estão mais aqui, mas na época, assim, irradiavam, né? No meu pensamento, atores, atrizes de novela. Eu era um noveleiro, gente. Eu era um noveleiro quando eu tinha lá 8, 9, 10, 11, 12 anos, eu não perdi uma novela. Minha mãe sempre gostava de novela. E a gente não tinha muito dinheiro em casa, né? Então não dava para sair. Meu pai trabalhava muito, ele viajava e a gente ficava em casa, eu, meu irmão e minha mãe. Minha irmã só veio, né, para nossa família depois. E a gente assistia muita novela, então eu vou lembrando de alguns atores, né? Eu vejo, gente, esse ator já desencarnou, esse já desencarnou. Aí eu vou vendo a escolinha do pessoal Raimundo, alguns atores, e vou lembrando, né? Alguns não estão mais nesse plano, outros ainda estão. E eu vou lembrando, falei, gente, olha que época gostosa da vida. Então são pessoas que entraram na nossa vida e saíram, claro. Tudo bem, você não tinha um relacionamento íntimo, mas, puxa, era muito legal, né? Era um período, assim, muito, muito, muito legal. Eu gostava demais, eu achava o máximo, né? Gostava demais. Vocês lembram também? Vai lá, me conta, o que vocês lembram, assim, dos 20 anos atrás que chamava atenção? Eu lembro de cantores, alguns grupos que nem sei se existem mais, né, uns filmes. E aí eu lembro, por exemplo, dessas músicas de filmes daquela época, né? Então, assim, poxa, aí eu lembro da primeira namorada, não é bem namorada, talvez o primeiro amor, assim, que eu tive, sabe? Eu tava na 7ª série, eu sempre tinha umas paquerinhas, assim, mas essa menina eu gostei, sofri, fiquei triste, né? Lá na Bahia, cara, nunca mais ouvi falar dessa moça. Moça linda, tinha uns olhos verdes, assim, eu era tímido pra caramba. E aí, às vezes, eu achava que ela dava bola pra mim, não dava bola. Ela era filha da professora de literatura. Olha só que coisa, que bacana, né? E aí eu ficava assim em casa, escutando Transamérica, a rádio Transamérica, que passava lá na Bahia, lá em Lauro de Freitas, né? Na época era um bairro de Salvador, hoje é cidade emancipada, Lauro de Freitas. E aí eu dormia e ficava ouvindo aquelas músicas românticas da Transamérica, tipo Antena 1, e aí ficava imaginando ela. Ai, ai. Regina Ribeiro, não se reprima, não se reprima. Isso aí. Sério, Marquinhos Moura canta um churrascaria em São Paulo? Que legal, Cristiane, eu não sabia. Tá vendo como é legal conversar sobre... Jerry Lewis, Márcia. Jerry Lewis era massa demais. Golias. Pô, o Golias espetacular. Ronald Golias, extraordinário. O Paulo Roberto tá lembrando do Golias aqui. Aliás, a Praça é Nossa, eu assisto todas, 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 todas. Às vezes minha esposa fala, você fica assistindo isso, né? Falei que eu não perco uma, dou risada, adoro. Vida longa, Carlos Alberto de Nóbrega e aqueles humoristas, né?
Nossa, eu lembro direitinho da época do Golias. Ah, que legal. É bom, né, gente? Recordar é viver. Eu acho assim, essas coisas simples, Roberto, esses momentos nostálgicos, assim, se a gente vive isso com gratidão e não com angústia, né, lógico, a gente que pensa no passado começa a chorar, dá aperto no peito, tum, 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 agonia, não é nada disso, não. Eu penso assim, o passado pra gente, ele tem que ser uma lembrança agradável, não é? Em que você vai, você volta, com tranquilidade. Eu, pelo menos, penso assim. Eu lembro das namoradas que eu tive no passado. Gente, entre aspas, né? Falo lá atrás, quando eu lembrava. Eu sou bem casado, minha esposa ouve um negócio desse. Mas é verdade. Eu lembro dos professores que eu tinha no passado, dessas músicas, às vezes, assim, de momentos da infância. Eu lembro de muita coisa. Muito, na escola, sabe? De tudo. E eu acho isso muito legal. Mas aí tinha novela Viagem, eu adorava a novela Viagem. Foi em 93, né? A novela da Ivani Ribeiro, vocês lembram? Que tinha a música do Roupa Nova. Muito legal, né? Muito, muito, muito legal, muito especial. Não perdia uma. Ai, ai. Entende, gente? Então, assim, poxa, é muita coisa legal, né? Eu sei que muitas dificuldades a gente passa e às vezes a gente se esquece ou se lembra só da dificuldade, mas se esquece de coisas boas. É lógico, se eu quisesse ficar aqui chorando as pitangas com vocês, eu ia lembrar de um monte de coisa difícil que aconteceu. Terra Samba, Chico Xavier, nem me fala. Eu conheci, gente, Chico Xavier. Deus me deu esse presente. Eu tive o privilégio de conhecer Chico Xavier presencialmente. Foi um breve momento, mas muito marcante. Com certeza, profundamente marcante na minha vida. Claro, Chico. Ou como esquecer, né? Chico eu conheci no ano 2000. Tive essa oportunidade de Uberaba e conhecer no ano 2000. Quanta coisa, né, meus amigos? Então, quando eu penso assim, encontro e desencontros, eu penso na vida, exatamente isso. E uma coisa que o nosso evangelho nos ensina é olhar com gratidão para todos os lados. Concorda? Quando você olha com gratidão para todos os lados, a vida fica mais leve, né? A vida fica muito mais agradável, a vida fica muito mais suave. É lógico que tem dificuldades, tristeza, sensações estranhas. Poxa, e parentes da gente, né? Nessa época toda eu tinha minhas avós já desencarnadas, né? Sempre amei muito minhas avós, uma convivência muito boa. E, nossa, sempre lembrando das vovós, com certeza, com certeza. Então, assim, são momentos, né, meus amigos? A vida da gente ela é feita de momentos. E a Argentina teve um poeta fantástico chamado Jorge Luiz Borges. Já ouviram falar? Jorge Luiz Borges? Pois é. Jorge Luiz Borges, ele escreveu um poema chamado Instantes, é um dos poemas mais famosos de Jorge Luiz Borges. Eu coloquei no meu segundo livro, Lições da Vida para Ser Feliz. E o Jorge Luiz Borges, no poema Instantes, ele falava disso, né? Que a vida é feita de momentos, a gente não pode perder o agora, sabe? A gente não pode perder esses instantes, assim, espontâneos. Então a vida é feita disso. Você vê, olha que legal, que gostoso. Eu estava agora há pouco, que falei, vou deitar, falei, não vou deitar. De repente mudou tudo, eu vim aqui, falei, vou fazer uma live, e agora nada, a gente está conversando aqui, né, com quase 500 pessoas, e um bate-papo gostoso, e aí vocês me despertam coisas boas, eu espero estar despertando coisas boas em vocês, a gente troca essas emoções, entende? A gente está criando um momento que até agora há pouco não existia. Isso é a vida. Jorge Luiz Borges falava disso nesse poema, sabe, Instantes. Então, a gente precisa, procura na internet, vocês vão amar esse poema. Instantes é o nome do poema. Jorge Luiz Borges, poeta argentino. Vocês vão amar. Então, assim, foram momentos muito especiais. Então, eu lembro dos meus familiares, lembro de situações inúmeras. Mas já foram. Entende? Esse é que é o ponto. Já foram. Foram muito importantes, mas já foram. E hoje também tem muitas coisas importantes, você concorda? Né? E essas coisas são importantes. E elas precisam ser valorizadas também. Então, eu queria propor isso para vocês, sabe? Começa a pensar a esse respeito. Começa a pensar em quantas coisas boas, claro, você já teve, mas em quantas coisas boas você tem hoje. Sabe, em quantos acontecimentos bons estão ocorrendo hoje para você? Quantas pessoas hoje entram na sua vida? Sabe, quantas pessoas tem do lado de vocês? E às vezes a gente não valoriza, meus amigos. A gente não se dá conta, não é? Até perder. Eu trabalhei muitos anos, né, em hospitais, ainda trabalho profissionalmente em hospital, prestando serviço.
né, fiz muitos anos trabalho voluntário de visita em hospitais. E aí você vai conhecendo pessoas enfermas, assim, no estado mais delicado da vida, algumas prestes a desencarnar, na beira da morte, você vê as pessoas ficam pensando, assim, poxa, eu devia tanto ter feito isso, ter feito aquilo, ter vivido esse sonho, sabe? E deixei de viver porque eu tive medo. Gente muito perfeccionista, pessoas que não perdoavam umas às outras. Entende, gente? E aí, cara, a vida passa. E aí a pessoa observa e se dá conta de que ela deixou de viver o que ela poderia. Entende, meus amigos? Então, não faz sentido isso. Então, nesse sábado à noite de aleluia, nesse momento maravilhoso que nós temos, permita-se viver o mundo atual, o ciclo atual. Né? Mesmo quem perdeu o marido, é o caso da Lucrécia, né? O marido desencarnou, pessoas que se divorciaram, se você está sem o pai, sem a mãe, sem seu filho, a pílula do Evangelho de amanhã está falando disso, né? A nossa pílula de amanhã está falando exatamente disso, porque alguns vão passar a primeira Páscoa, assim, algumas pessoas que amam muito, enquanto outras vão passar a primeira Páscoa comemorando grandes conquistas. Mas seja como for, gente, valorize a sua vida. Com certeza. Porque hoje é o primeiro dia do restante da nossa vida, não é? E amanhã é o primeiro dia após o hoje do restante da nossa vida. E se você não treinar a sua visão para ter uma visão generosa e grata por tudo, a gente fica preso no passado. O passado é ótimo para isso. A gente revive, a gente ri, a gente aprende, não é? Você se conecta, agradece a Deus por ele, honra, né, a Deus pela presença do seu passado, pelos problemas que você venceu, pelas aprendizagens que você teve e segue adiante. Essa é a ideia. E segue adiante. Não dá para a gente se apegar. Se você se apegar, você deixa de viver. E a vida vai perdendo sentido, né? Com certeza, a vida vai perdendo sentido. E é isso, pessoal. A vida, ela é uma caixinha de surpresas, né? E de boas surpresas. Ora a gente olha para trás, como a gente estava fazendo agora há pouco, relembrando o passado. Ora a gente olha para frente, né? Planejando o futuro. Mas lembre-se, sempre as coisas estão acontecendo no momento presente, né? Sempre aqui no momento presente. E que bom, gente. Deixa eu agradecer a vocês, né? Porque sem vocês nada disso seria possível. Cada bate-papo, cada pílula que a gente grava, cada curso que vocês participam, vocês tornam esse sonho real, né, do Instituto Namastê, da gente ter as nossas instituições de caridade atendidas, quase 100 instituições beneficiadas nos últimos meses. Então, assim, é uma honra, né, poder fazer parte desse projeto junto com vocês. E eu agradeço muito, né, e eu falo não só em meu nome, mas em nome de uma equipe enorme, espalhada mundo afora, que traduz as pílulas do Evangelho, que tem um atendimento fraterno das pílulas, que estão, assim, 120% disponíveis para poder ajudar as pessoas. A gente só tem que agradecer essa manifestação intensa de carinho, de doação dos voluntários que a gente tem, e, né, que beneficia tanta gente. Então, assim, que Deus possa te iluminar e te abençoar sempre. Pois é, gente. Então, mais uma vez, quero agradecer a vocês. Que bom, né? A gente teve uma sessão revival aqui, né? Saudosista, lembramos do passado, música, filmes, momentos históricos, não é verdade? Mas também a gente lembra do presente, agradecendo a Deus por tudo, que essa é a ideia. A vida tem encontros, tem desencontros, mas tudo vale a pena quando a alma não é pequena, já falava, né, Fernando Pessoa, grande Fernando Pessoa, grande poeta, escritor português, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, assim, aproveitem a vida, meus amigos. Aproveite mesmo, sabe? Aproveite para ser feliz, aproveite para fazer outras pessoas felizes. Tá certo, gente? Olha, um beijo grande, viu? Luz e paz, uma Páscoa linda. Espero que eu veja vocês amanhã, né? Na nossa live de amanhã. Eu desejo uma feliz Páscoa no dia da Páscoa, né? Mas desde já, uma Páscoa maravilhosa, abençoada, iluminada, para o coração de cada um de vocês, para a família de vocês. Obrigado por terem aceitado o nosso convite, né? De participarem dessa live nesse sábado à noite, fazendo companhia para vocês, vocês fazendo companhia para mim. Durmam com Deus, muita luz e paz, muita alegria para o seu coração, é o que eu mais desejo, né? Que vocês todos tenham, aqui nosso pessoal do YouTube, vocês aí no Insta, tenham a noite iluminada e, claro, né, uma Páscoa abençoadíssima, com muitas reflexões poderosas. Tá bom? Fiquem com Deus então, e vocês já sabem. Até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve. Amanhã, às 11 da manhã, breve mesmo. Tchau, gente, tchau.